Olá, está começando o Boletim Coronavírus com as notícias que você precisa saber sobre a pandemia e também sobre a vacinação contra a Covid-19. O avanço da vacinação diminuiu o número de contaminações e mortes por Covid-19. Agora, estudos de campo, como o de Paquetá, no Rio de Janeiro, avaliam a eficácia da vacinação em massa no Brasil. O avanço da vacinação no país contribuiu para a redução de mortes de Covid-19. A média móvel de óbitos por dia nos últimos 7 dias foi de 839, a menor desde janeiro deste ano. Com o avanço da vacinação, a gente verifica uma redução no número de casos e número de óbitos. Mais de 50 milhões de brasileiros já estão imunizados com 2 doses ou dose única. Um estudo da Fiocruz, realizado na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, mostra que a equação vacina mais medidas de proteção é igual a menos mortes. O número de casos, o número de procura aqui na unidade, procura por paciente sintomático respiratório diminuiu. O próximo passo é aplicar no final de agosto uma 3ª dose nos moradores com vacinas diferentes. O resultado do estudo pode estender a medida a todos os brasileiros. A população daqui vai e volta do continente diariamente, além de receber um fluxo de turistas, que é constante aqui na ilha. Então a gente entende que os cuidados anteriores precisam ser mantidos, de distanciamento social, de máscara, de higienização das mãos, etc. Mas além da vacina, a gente precisa fazer uso dessas medidas chamadas não farmacológicas, porque por intermédio dessas medidas a gente evita o espalhamento do vírus e o contágio. Segundo coleta feita pelos institutos Butantan e Adolf Lutz, a capital paulista registra 171 casos da variante Delta do novo coronavírus. A prefeitura afirma, no entanto, que o número de casos não aponta para uma curva de crescimento na cidade. Na terça-feira, São Paulo vacinou toda a população adulta com pelo menos uma dose. Essa semana começa a vacinação dos jovens de 16 e 17 anos com deficiência permanente ou comorbidade, além de grávidas e puérperas dessa faixa etária. O governador do Ceará, Camilo Santana, assinou um projeto de lei que prevê sanções administrativas para servidores públicos estaduais que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19. O mundo já viveu 2 ondas seguidas de pandemia de Covid-19. E com o surgimento da cepa da Delta, as preocupações continuam. A única forma de superar esse vírus é mesmo com a vacinação. Só após a imunização, os números começaram a diminuir. Mas nem todos compreendem a importância de se vacinar. Muitas pessoas agendadas não compareceram aos locais de vacinação. E ainda é alta a abstenção para a 2ª dose. Na capital cearense, 217 mil pessoas de 19 a 39 anos, aptas a tomar a 1ª dose, ainda não buscaram os locais de vacinação. Diante disso, o governador Camilo Santana assinou hoje um projeto de lei que prevê aplicações de sanções administrativas para servidores e empregados públicos estaduais que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19. Pela natureza do serviço público, que é sempre estar em contato com a sociedade, a importância do servidor público se vacinar para se proteger a sua família, mas também proteger a sociedade. Porque, repito, ele está em constante contato, prestando serviço, o próprio nome já diz, servidor, prestando serviço à sociedade. Portanto, o servidor que não se vacinar no estado do Ceará sofrerá sanções administrativas. As punições podem ser um alerta, notificação, suspensão e até demissão do serviço público. Em situações que o servidor não possa receber a vacina por questões de saúde, a punição não se aplica. A Prefeitura de Rolândia, no norte do Paraná, divulgou um decreto determinando medidas restritivas até 31 de agosto para conter a disseminação do coronavírus. E entre as principais medidas informadas pelo prefeito Ailton Maistro estão o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã e proibição da realização de atividades físicas desportivas ou lazer nos ambientes públicos e privados de forma coletiva. O decreto prevê ainda que fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas das 10 da noite às 5 da manhã em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, lanchonetes e similares, bem como a vedação do consumo em vias públicas ou espaços coletivos. Com relação ao comércio, o não essencial pode abrir das 8 da manhã às 6 da tarde de segunda a sábado, respeitando as medidas de segurança e distanciamento social.
Mercados e supermercados podem funcionar restringindo a 50% da capacidade do local. A combinação de vacinas foi autorizada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Quem tomou AstraZeneca vai poder receber a segunda dose do imunizante Pfizer, mas em casos específicos, quando houver falta da vacina ou se a pessoa teve uma reação muito forte. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo, fala sobre o assunto. Acompanhe. Nós já temos dados especificamente em relação à eficácia dessa vacinação heteróloga, que se chama, né, quando a gente usa duas vacinas diferentes no esquema, especificamente em relação à vacina AstraZeneca e a Pfizer. Inclusive, se verificou uma eficácia, tanto em termos de anticorpo neutralizante como de resposta celular, maior quando se faz essa combinação, principalmente quando a primeira dose é de AstraZeneca e a segunda é de Pfizer. Ainda precisaríamos de mais tempo para informações sobre segurança, mas tudo indica que é essa excelente estratégia, principalmente numa situação em que a gente vive hoje, em que a escassez de doses de vacinas ou inconstância no fornecimento, num cenário de variante Delta circulando e aumentando, e a gente precisando de duas doses, é uma estratégia perfeitamente viável. Muitos outros estudos estão em andamento, então nós teremos respostas sobre outras vacinas também, mas é uma estratégia perfeitamente válida. Nós temos que buscar as duas doses, principalmente nesses grupos de risco. Inclusive, recentemente foi publicado, acho que ontem ou anteontem, um posicionamento da própria Organização Mundial da Saúde, dizendo exatamente isso, que está revisando as evidências, que já temos essas evidências de eficácia, que aparentemente a gente não tem grandes problemas de segurança, talvez um pouquinho mais risco de eventos adversos, mas as pessoas podem confiar, isso está sendo investigado e acompanhado. A UFMG tem um laboratório preparado para identificar variantes do coronavírus e já confirmou 7 casos da Delta em Minas Gerais. O laboratório, resultado de uma parceria no setor da ciência e tecnologia, conta com jovens cientistas empenhados na pesquisa. Para mostrar como funciona o trabalho no observatório, a gente conta com o talento de jovens cientistas da UFMG. Daniel, de 27 anos, é doutorando em genética. Ele faz a extração do material genético das amostras, enviadas das 9 regionais de saúde do estado pela FUNED. Depois é a vez da Fernanda, de 30, entrar em cena. Doutora em microbiologia, ela faz a caracterização das mutações necessárias para identificar as variantes. Rafael Marques, de 31, encerra o ciclo no laboratório. Ele é doutorando em biologia e faz a leitura dos resultados com o professor Renan. Nós adicionamos a esse material genético uma série de insumos que são necessários para poder fazer a caracterização da variante e, por último, colocamos em equipamentos que são capazes de fazer essa detecção. E aí, esse resultado final ele é apresentado na maneira de um gráfico em que a gente consegue caracterizar, num primeiro momento, se ela é gama ou não, e as que não são gamas, nesse momento, são exploradas quanto à possibilidade delas serem delta. O time do professor Renan conta com 11 pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Juntos, eles desenvolveram uma metodologia própria de análise para identificar as alterações genéticas do coronavírus. A genotipagem permite a entrega dos resultados em 6 horas. São 220 análises por semana. Mas a capacidade pode chegar ao dobro disso com investimentos. O trabalho aqui é fundamental para entender a introdução do vírus, monitorar a frequência dele e preparar a rede de assistência. Essa iniciativa de monitoramento das variantes, ela consegue contribuir com o enfrentamento da pandemia em 3 níveis. Um primeiro, caracterizar as vias de introdução, ou seja, de onde essa variante que está entrando, ela é proveniente. Num segundo momento, em que a circulação já está estabelecida, que a gente consiga caracterizar a frequência dela, e a gente tem uma expectativa de que a cada semana cresça essa frequência de delta no estado. E, por último, que essas informações sejam devolvidas rapidamente para os órgãos de gestão em saúde, que ela possa ser utilizada para a criação de políticas de saúde propriamente ditas. As variantes surgem a partir de um processo de multiplicação imperfeita do vírus. Isso é científico.
Mas nós, como sociedade, contribuímos para esse descontrole, mantendo ativas cadeias de transmissão do vírus durante a pandemia. Infelizmente, hoje, Minas Gerais registrou a transmissão comunitária da Delta. E novas variantes podem surgir se nós todos não nos mantivermos vigilantes. As variantes que estão hoje em circulação no Brasil são fruto de um processo de transmissão descontrolado do vírus, uma vez que elas surgem por conta da incapacidade do vírus se multiplicar de maneira perfeita. Então, se nós comparamos hoje as variantes que existem com as variantes que existiam no ano passado, nós estamos lidando com variantes que são mais infecciosas e que têm um potencial maior de infectar pessoas que já estão vacinadas. Com isso, é importante que a sociedade entenda que ela também foi responsável por esse processo e que esse não é a última cena do filme. Nós ainda podemos ter variantes mais complicadas. Então é essencial que a gente utilize máscara, faça as medidas de higiene pessoal e continue com o isolamento para que novas variantes não surjam. O Boletim Coronavírus está terminando. Você continua com a nossa programação. Até a próxima.